Segredos cabalísticos. Os segredos da mística judaica, revelados de forma transformadora, com pílulas semanais de sabedoria, trazendo uma nova consciência para uma nova era. Apresentação do Rabino Shimon Brandt. Boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui presentes para compartilharmos com todos vocês o conhecimento místico do judaísmo a respeito de temas atualíssimos. Hoje nós vamos falar sobre segredos cabalísticos do relacionamento conjugal. Quando Deus criou o primeiro casal do mundo, Adão e Eva, vêm os comentários bíblicos e dizem que eles eram gêmeos siameses ligados pela cabeça, tronco e membros. A palavra tsela, que normalmente traduzem como costela, a famosa costela de Adão, há uma outra tradução. Tsela é perfil. Ambos, homem e mulher, eram ligados pelas costas e aí eles foram separados por Deus. Então, começa já a consideração mais profunda de que, mesmo fisicamente, eles eram partes do mesmo ser. E de uma forma simétrica, de uma forma bilateral. Nenhum era mais do que o outro. A lição profunda aqui é que homem e mulher, um casal, marido e esposa, existem no relacionamento conjugal, na instituição do casamento que vem dar origem à família, que na visão do judaísmo e da mística judaica é a base inquebrantável da sociedade, da civilização humana, da ordem social. A família é o repositório dos valores éticos e morais, dos princípios que vêm proporcionar o equilíbrio do relacionamento humano. O homem e a mulher, segundo o texto bíblico, devem se unir, mas não só no aspecto físico, também no aspecto físico, mas como faíscas da mesma alma, segundo a Kabbalah, segundo o Zohar, noivo e noiva debaixo do palio nupcial, na hora da cerimônia do casamento, estão se reencontrando faíscas da mesma alma. Não se trata de duas almas, mas sim de uma alma e faíscas que vêm se completar mutuamente. O sumo sacerdote, em hebraico, Kohen Gadol, no dia máximo, no local máximo, e a pessoa que representava a máxima santidade, que era o dia do perdão, o dia do Yom Kippur, na sala mais íntima e interna do templo sagrado em Jerusalém, Jerusalém, no momento do ápice do dia, no momento máximo do dia, o Kohen Gadol entrava numa sala que ele teria que estar totalmente conectado com Deus, senão nessa sala ele perderia a vida. E um dos pré-requisitos para ele não perder a vida entrando nessa sala é que ele deveria ser casado. Porque, segundo o judaísmo, uma pessoa casada galga um degrau de espiritualidade maior. Por quê? Porque consegue resgatar o outro eu existente dentro dele, que é quem? A sua cara metade, marido e mulher, mulher e marido, que vêm se complementar mutuamente na missão sagrada de formar uma família. O relacionamento conjugal é um verdadeiro ato de altruísmo, de solidariedade humana, dividir a própria vida em dois. Ter filhos é uma sequência natural dessa solidariedade, que é, na verdade, se projetar e se dedicar para outras pessoas.
E a solidariedade humana transforma o ser humano em alguém melhor, mais sofisticado, mais sutil, mais espiritualizado. O relacionamento de um casal deve deve ser exemplar no sentido de manterem uma harmonia que vai refletir sobre os filhos, sobre outros parentes, sobre os amigos, sobre os conhecidos. E o que exatamente é amar? Então, eu não sei se eu já contei aqui em ocasião anterior, há uma história muito bonita, pode ser que eu já tenha contado, uma história muito bonita de que o Rabi Levi Yitzhak de Berdichev, o santo rabino, ele estava indo para uma oração à noite na sinagoga, ele viu dois russos totalmente embriagados, o Ivan e o Igor. E aí o Igor disse: Ivan, você não gosta de mim, você não me ama. E quando ele foi dar um peteleco no Ivan, eles estavam tão alcoolizados que os dois caíam juntos. Aí se levantavam de novo. Aí o Igor falava: Ivan, você não me ama. E o Ivan falava: Igor, eu sim te amo, eu sim te amo. Você não me ama. Dava um peteleco e os dois caíam juntos no chão. E essa cena se repetiu algumas vezes, até que o Ivan perguntou: Igor, por que você está dizendo que eu não te amo? Eu sim te amo. O Igor respondeu: Ivan, se você me amasse de verdade, você saberia o que eu preciso. Você iria de encontro àquilo que eu necessito. Amar é ir de encontro às carências, às necessidades, aquilo que o outro precisa. Isso em relação ao amor ao próximo, entre dois seres humanos que não necessariamente são vinculados pela família. Agora imagine marido e mulher que vão se completar totalmente. Como está escrito na Torá, que o primeiro casal se transformaram numa carne só. E a explicação é a origem do próprio filho, mas na verdade, diferentemente de outras ideologias religiosas, o relacionamento íntimo, conjugal, a relação íntima e conjugal de um casal, não é algo vetado ou pecaminoso de forma alguma. É um encontro que pode ser extremamente sagrado. Vem o Zohar, obra principal da Kabbalah, e diz que quando um casal se santifica na união física, ele tem a capacidade de transportar almas de um mundo espiritual para outro mundo espiritual, pela santidade envolvida no momento de conjugação física, união física. Outra ideia, de acordo com as intenções elevadas de um casal na hora da concepção, na hora da fecundação, isso está escrito no Zohar, mas é muito bem explicado também no Tânia, que é a principal obra da filosofia hassídica. De acordo com os pensamentos, vão atrair um tipo de alma para o corpinho da criança que vai nascer, ou outro tipo de alma. Ou seja, é um momento de intensa santidade, intensa espiritualidade. Então, respeito mútuo. Existe uma receita, na verdade, não é só mística, ela é talmúdica, de que uma receita mística para ficar rico é honrar a própria esposa. Da onde a gente aprende que Avraham Avinu, o primeiro judeu, o patriarca Abrão, tudo que ele conseguiu foi por conta da Sara, a sua esposa, e ele a honrava condignamente. Eu sempre brinco, é por isso que no nosso meio, por aí afora, tem um monte de pobretão, né? Pobretão porque não honra devidamente a esposa. A esposa é uma joia dentro de casa. O marido deve também ser num bom relacionamento harmonizado. Então, o casal ideal é aquele que consegue somar as qualidades em detrimento dos defeitos, de forma a anular
os pontos negativos diante de uma harmonia maior que ofusque as diferenças. Já um verdadeiro milagre, duas pessoas se encontrarem e se harmonizarem no casamento, muitas vezes as pessoas sendo bem diferentes. É um verdadeiro milagre. Então, para finalizarmos, existe uma ideia que a palavra em hebraico homem é ish. A palavra em hebraico mulher é isha. Está escrito que quando um homem e uma mulher são bem intencionados, a presença divina paira sobre o casal. A letra diferente da palavra ish é a letra yud, uma letra em hebraico, yud. A letra diferente na palavra isha é a letra rei. Yud e rei formam a metade do tetragrama de Deus, do nome sagrado de Deus. Yud e rei. Quando os dois estão harmonizados, o Yud de um e o rei de outro se unem, revelando a presença divina. Mas quando não há espiritualidade no casal, quando não há o Yud num nome e o rei no outro nome, aí sobram somente as letras em comum, em Ish e Isha, que é a letra Aleph e a letra Shin, que formam a palavra Esh. Esh significa em hebraico fogo, o fogo da discórdia, o fogo do temperamentalismo, o fogo do desgaste emocional por conta dos desencontros em relação a opiniões, quando o relacionamento fica tempestivo, quando fica desequilibrado, então a presença divina acaba se ausentando do casal. E o que sobra? As letras Aleph e Shin, que é o fogo da discórdia. Por isso, vamos nos esforçar para irmos ao encontro das carências, das expectativas um do outro, porque amar verdadeiramente é saber aquilo que o outro verdadeiramente precisa. Procurar suprir a expectativa e as carências do marido, da mulher, do cônjuge, é justamente manter o equilíbrio necessário para trazer a luz de Deus para dentro do lar e que acaba refletindo principalmente na educação dos filhos como seres extremamente refinados para uma orientação totalmente diferenciada. Incrível, Rabino. Só lembrando o número dos telefones do ouvinte, 31710221, 3262-4490, 31710221, 3262-4490. Nos chegou uma pergunta, Rabino, da seguidora Legins Reines. O que você pode dizer sobre a separação e a construção de uma segunda família? Interessante que no judaísmo não existe aquela frase de que o que Deus une, o homem não separa. Isso não é judaico. Está escrito claramente na Torá, na Bíblia, de que existe a possibilidade, o casal se desentendendo não é o ideal, mas é uma situação a posteriori, não a priori, mas a posteriori, uma situação, como diria, conciliadora, de que existe a possibilidade de dissolução do casamento. Não é o ideal. Está escrito no Talmud, parafraseando os sábios, de que quando um casal se separa, o altar do templo chora. É uma representação, uma simbologia do próprio Criador do mundo, quando um casal se separa. Mas às vezes existe essa possibilidade, porque mesmo que possa se tratar de almas gêmeas, muitas vezes o temperamentalismo impede até que almas gêmeas possam se dar bem, porque na verdade se relacionar é abrir mão,
é relegar, relevar e relegar, né? E muitas vezes isso não acontece. Então, o divórcio é perfeitamente factível, mas em última instância, e a pessoa pode eventualmente reconstruir a sua vida com outra pessoa. Não é o ideal, mas é o real. Muitas vezes é uma pequena distância entre o ideal e o real. E a Torá não cuida somente do ideal, a Torá também cuida do aspecto realístico de nossas vidas. Rabino, ela agradeceu a resposta. A gente passou e ainda passa o ano passado e esse ano a pandemia. E teve 60%, 70% do aumento de divórcios. As pessoas estão confinadas. E isso está entrando em choque, o relacionamento familiar. Não só entre pais e filhos, mas entre marido e mulher. O que a Cabala nos ensina para poder passar por esse tipo de situação de uma forma tranquila? Então, da mesma forma que a origem espiritual das pessoas é uma só, porque acima desse mundo as almas acabam se confundindo num gigantesco corpo espiritual, muito mais se tratando de marido, esposa e vice-versa, da esposa, do marido, que são almas intimamente vinculadas mesmo antes de nascerem. Então, o que ocorre? A forma de lidarmos com uma crise dessas, onde a convivência se torna problemática por ser demasiada e desgastante, então há a necessidade de uma orientação diferente. Por isso é muito importante que tenhamos mais espiritualidade na nossa vida. Por quê? Porque quando a pessoa leva em consideração como aspecto mais importante da vida a alma e não o corpo, os corpos podem se separar por conta do seu egocentrismo, dos seus interesses individuais, do seu individualismo. As pessoas podem acabar se distanciando, mas quando elas começam a enfatizar o aspecto espiritual, que acaba nivelando a todos numa única luz, então há a possibilidade de um respeito maior, de um respeito mútuo. O problema não nasceu com a pandemia acabou expondo um problema que já era anterior, de uma formação errônea, onde o corpo é supervalorizado em relação à alma. Então fica difícil realmente a solidariedade humana e o amor genuíno e autêntico, que envolve relegar, relevar e ir ao encontro dos sentimentos e da expectativa do outro. Existe alguma dica de como você deixar de lado um pouco o seu próprio ego para poder estar mais com a outra pessoa? Porque às vezes falando parece tão simples, mas a gente sabe como é difícil às vezes você quebrar alguma coisa dentro de você. É uma mitzvah muito grande no judaísmo, é um preceito de honrar o próximo. Em relação à esposa, ao marido, está escrito no Talmud em relação à esposa, que um judeu deve amar a sua esposa como a si mesmo e deve honrá-la mais do que a honra do seu próprio corpo. Então a ideia é, antes de mais nada, um pequeno exercíciozinho, é muito simples, parece trivial, mas ele é básico, é o basicão. Antes de começar a se alterar, contar até 10, dar uma respirada funda, dar uma volta no quarteirão, é claro, com as precauções, né, com os devidos cuidados, máscara, álcool gel, etc. Dá uma volta no quarteirão e depois a gente olha um pouquinho para trás, para os últimos 10 minutos, e nós acabamos nos surpreendendo, chegando à seguinte conclusão: como que eu pude me alterar tanto por um motivo tão banal, um motivo sem importância alguma? Então, na verdade, um princípio básico da filosofia racídica, da mística do judaísmo e da Kabbalah, o intelecto domina as emoções. Quando a gente está a ponto de bala para dar vazão às emoções, então vamos demonstrar que nós temos um intelecto
na nossa mente, que nós temos a capacidade de autocontrole. Contar até 10, dar um sorriso, relaxar, dar uma volta. Não consegue? Está super irritado? Não tem problema. Vai dar uma volta. Dá uma volta até a esquina, volta, vai e volta, respira fundo. Dá um tempinho para conseguir se recompor e fazer com que o intelecto reassuma o seu papel de controlar as emoções. Uma pergunta mais profunda, Rabino. Você falou que quando o casal está no momento da concepção e está com pensamentos elevados, pensamentos espirituais positivos, eles trazem almas boas para o mundo, como filhos. Sim. Se o casal é um casal que tem muitos problemas e tem pensamentos baixos, é possível trazer uma alma negativa para o mundo através disso? Via de regra, sim, mas toda regra tem sua exceção. Sim. A própria mística do judaísmo, a Kabbalah, diz o seguinte, que almas elevadíssimas podem vir de casais nada elevados e almas baixíssimas podem vir de casais extremamente elevados, de forma em caráter excepcional. Mas tem uma pergunta mais forte, o pessoal pergunta, mas Rabino, justo nessa hora ter pensamentos elevados, a pessoa está totalmente tomada por envolvimento emocional libidinoso, erótico, etc. Então, a restrição maior em relação a pensamentos elevados é na hora da concepção. E Deus criou o erotismo, o libido, a atração física, porque se não fosse isso, o homem e a mulher nem se veriam, né? Nem em todos os aspectos, nem quando um estivesse andando numa calçada, o outro automaticamente ia mudar de calçada na rua, tamanhas diferenças de mentalidade, etc. Então, na verdade, Deus criou a atração física para a união, mas desde que o ideal seja com uma união espiritual também. União sem compromisso, como se fala, né, nos tempos modernos, sexo sem compromisso, isso não leva a muita coisa, para não dizer não leva a nada. Porque existe um processo para duas pessoas se conhecerem. Elas têm que começar pelo começo, não pode se queimar etapas para criar um relacionamento sólido. Agora, começar pelo final, do envolvimento totalmente físico, com pessoas totalmente desconhecidas, quando desfazem a amizade, as pessoas saem despedaçadas, aos frangalhos. As pessoas acabam deixando um pedaço de si num relacionamento mal resolvido. Por isso, não devemos começar pelo final. É um processo. E não podemos queimar etapas. Um processo de conhecimento mútuo que envolve santificação. E no caso, então, toda essa aula, esse shiur, ele vem mostrar que o processo espiritual ele depende da criação da família. Você precisa criar uma família, criar um lar para poder se elevar espiritualmente. Sozinho você não consegue. O assunto é tão elevado, que o mais sábio dos homens, o rei Salomão, no livro Cântico dos Cânticos, que parece um love story, mas não é, Rabi Akiva, o maior sábio dos últimos 2000 anos, ele disse da época do Talmud, ele falou que se todas as obras da Bíblia são chamadas de sagradas, o Cântico dos Cânticos é chamado de Sagrado dos Sagrados, porque é uma alusão ao relacionamento entre Deus e o povo de Israel, que é metaforicamente expresso no relacionamento entre um noivo e uma noiva, marido e mulher. Então esse relacionamento é tão sagrado, mas tão sagrado, que foi escolhido pela inspiração divina junto ao rei Salomão para definir o relacionamento de Deus com o povo de Israel. É básico para o equilíbrio pessoal e a formação da ordem social, da sociedade, do povo, da estrutura social, da sociedade como um todo, de uma forma salutar, saudável, de uma forma harmoniosa e positiva, o surgimento da família. A família é a forma de transmissão dos valores de uma geração para outra,
os valores mais caros do judaísmo, da mística do judaísmo, da filosofia racídica e da Kabbalah. E dessa forma, nós vamos atrair a época ideal, a redenção, com a revelação do maior dos noivos, o Todo-Poderoso, para toda a humanidade, no limiar de uma nova era de intensa felicidade a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, se Deus quiser. Você acabou de ouvir na Vibe Mundial o programa Segredos Cabalísticos com o Rabino Shimon Brand.